Imprensa Livre está de volta. Hoje nossa entrevistada é a ex-apresentadora da MTV, conhecida como Soninha, que atua no ramo esportivo, no impresso, na televisão e também no ramo político. Bom, Soninha, ano político, não poderíamos deixar de falar nesse assunto. Hoje existe a forte cobrança por uma mudança de postura dos políticos, principalmente nas campanhas com o advento das estratégias de comunicação que não sejam poluentes para a população. Como atingir o eleitorado de uma forma que ele não sinta agredido pelo excesso de propaganda? Olha, acho que para começar, se você precisar atingir o eleitorado naquele período de 3 meses de campanha eleitoral, quer dizer, se você precisar se apresentar pela primeira vez, dizer quem você é, como você pensa, o que você pretende fazer, fica muito difícil mesmo, né? Usar meios de comunicação que não sejam, formas de comunicação que não sejam agressivas, que não sejam invasivas, né, caras. Então, para isso, um candidato precisa se construir, né, construir a sua candidatura ao longo de bastante tempo. As pessoas têm que conhecê-lo na sua atuação, né, na sua militância, as bandeiras que ele defende, as causas com as quais ele se envolve, ao longo de 1 ano, 2 anos, às vezes de 10 anos, assim. Então, para você realmente conquistar um eleitorado, para que as pessoas te reconheçam como representante, o ideal é que esse conhecimento venha de mais tempo, porque pensa bem, por melhor que seja uma estratégia de comunicação, você chegar para alguém pela primeira vez, né, alguém que nunca te viu antes, e falar assim, ó, deixa eu te falar, eu quero ser deputada, e eu vou te convencer a me eleger sua representante. Se você falar de 1 em 1 assim, tiver tempo, talvez você consiga, mas você não tem esse tempo. Então, na verdade, ninguém deveria considerar que nos 3 meses anteriores da eleição, você sai por aí gastando dinheiro a rodo, com uma super estratégia de comunicação, e é assim que você vai convencer milhares de pessoas a votarem em você. Tem que ter muita paciência para realmente você se demonstrar por que você se considera um bom representante delas. Correto. E hoje, né, com as ferramentas da internet, como o Twitter, o Orkut, você acredita que é uma forma atrativa para o público jovem? Ah, provavelmente é mais atraente do que a propaganda tradicional. O horário eleitoral gratuito pode ser muito chato e bastante inútil, na verdade, né? Porque isso, no fim, vira uma guerra de estratégias de comunicação. É assim, ó, você tem 1 minuto. Você tem 1 minuto para chegar lá e aparecer e dar o seu recado e as pessoas acharem que você é simpático ou que você é enérgico, o que quer que seja. Então é tudo tão construído assim, né, que dificilmente num horário eleitoral você consegue tirar conteúdo para valer. Na internet você consegue ter mais conteúdo, você consegue ter uma comunicação de fato, né, ida e volta, certo, e não só despejar mensagens, e você consegue fazer coisas mais atraentes, mais interessantes. Mas a diferença é que a televisão chega nas pessoas. Ela está no boteco tomando refrigerante e aparece lá na televisão. A internet exige que as pessoas procurem. Então, de novo, um candidato não é só porque ele está na internet que ele vai conseguir atrair a atenção de milhares de jovens. Ele já tem que ser conhecido de alguma maneira antes para que o jovem queira colocar o nome dele lá no Google e descobrir o que é que ele está propondo na sua campanha. E como você define a participação nos processos eleitorais dos jovens atualmente? Já faz um tempo, né, que todo mundo se queixa da falta de interesse dos jovens pela política e comparando com os anos 60, em que a militância jovem foi muito importante no combate à ditadura militar, coisa e tal. Eu acho essa visão meio injusta pelo seguinte: o problema que você tem hoje é de todas as camadas da população meio desinteressadas de política, meio de saco cheio, ou com raiva de campanha eleitoral e de políticos em geral. E os jovens é que acabam levando a fama, né, de serem os apáticos e desinteressados. Quando, na verdade, muitas vezes os jovens têm muito mais forte a indignação, né, o idealismo, a vontade de que as coisas sejam realmente diferentes. Mas é difícil atraí-los com o linguajar tradicional da política, com o velho modelão da política. Então, acho que se a gente realmente der espaço para que eles venham
Aí eles vêm com toda aquela paixão dos anos 60. E sem esquecer também que não é porque as pessoas não saem em passeata que elas não têm engajamento político. Hoje você tem muitas outras formas de engajamento político diferentes das formas tradicionais. E hoje é possível atingir uma maior quantidade do público, né, com as campanhas? É possível, porque são muitas as formas, né? Por isso, você não tem só o impresso, você não tem só o horário eleitoral no rádio, na TV. O impresso ele tem que chegar na sua mão, né? O horário eleitoral, ele é limitado, né? Ele tem lá o seu espaço fixo na grade de programação. Então é isso, se você está no boteco que seja e passou o horário, você viu, mas se você estava na rua, já perdeu. A internet te dá a possibilidade de qualquer horário, em qualquer lugar e com o tempo que você escolher dedicar a isso, né? O horário eleitoral te dá lá meio minuto para um, 10 minutos para o outro. Na internet, você eleitor, né, é o dono do tempo, você que escolhe por onde você vai. Então, com isso, você candidato, pode colocar mais informação para quem estiver interessado. De novo, o desafio é atrair o interesse, é fazer com que as pessoas queiram entrar na internet para saber o que você está propondo. Com toda a tecnologia existente no campo da comunicação, ainda existe abismo entre política e sociedade? Poxa vida, se existe. Muito, muito. Infelizmente, a política acontece muito das pessoas acabarem levando a política como um fim em si mesmo, né? Como um jogo em que o mais importante é você se sobressair e derrotar o seu adversário, seja ao preço que for, entendeu? Se nessa minha briga contra o meu adversário a sociedade vai sair perdendo, porque tem ali um projeto super importante, mas que eu não vou votar porque quero prejudicar o autor do projeto, por exemplo, então você acaba perdendo o sentido, né? Política está ali como um instrumento para a sociedade, mas aí você deixa a sociedade sofrer um pouquinho enquanto eu e você fazemos aqui a nossa guerra. Então tem um abismo, mas as ferramentas de comunicação podem ajudar a reduzir esse abismo. Quanto mais as pessoas puderem saber o que acontece num plenário de uma casa legislativa, numa reunião de comissão, por meio de textos nos blogs, por meio de Twitter, de redes sociais, mais essas pessoas vão pressionar para que a política se abra de novo para a sociedade e pare de ser ali, né, essa partida de futebol. Soninha, muitos a conhecem pela participação em causas sociais, como a causa dos ciclistas na cidade de São Paulo. O que sabemos é que você pousou nua por esta causa, mas você chegou a participar de pedaladas e ficou nua também? Ah, eu não fui. Participei da World Naked Bike Ride, né, que é a pedalada pelada, como o pessoal chama. Sim. Em São Paulo. Mas as minhas filhas suplicaram para que eu não fosse sem roupa, sim, porque elas iam morrer de vergonha. Porque numa situação de um calendário de foto, pela causa dos ciclistas, como é a filosofia do Naked Bike Ride, né, que é usar a nudez para chamar a atenção mesmo das pessoas para a fragilidade do ciclista quando tem que disputar espaço com os motorizados, né? Mas no estúdio, com o fotógrafo, você tem condições de controlar, né, todas as tuas poses, o que mostrar e o que esconder, o que revelar, o que proteger. Certo. E se você sai pedalando pelada, aí não tem muito essa chance. E as minhas filhas imploraram: mãe, por favor, não faça isso, não invente. E aí eu, em respeito às minhas filhas, eu fui vestida para a bicicletada. E como a sociedade encarou essa nudez vindo de uma pessoa que atua no ramo político também? Olha, algumas pessoas defenderam imediatamente por uma causa e dizer: não, é isso aí, qual é o problema, não tem mal nenhum, não tem malícia nenhuma. Outras, claro, como era de se esperar, acharam um absurdo tirar a roupa, seja pela razão que for, porque isso fere o decoro da atividade política, porque compromete a credibilidade de um político. Era de se esperar que isso acontecesse. Então teve mesmo uma discussão, mas o mais curioso é que a discussão não foi assim nem muito agressiva por parte de quem é super conservador e jamais queria ver uma pessoa sem roupa. Mas de novo as divergências do jogo de futebol, sabe? Conforme o partido, conforme o campo político, conforme o espectro, a posição daquela pessoa em relação à minha, aí a opinião dela
era favorável ou contrária, entendeu? Sim. O que é uma bobagem, no fim das contas. Se as pessoas me condenarem porque acham que político nenhum deveria sair assim, eu respeito essa opinião. Agora, se elas me condenam porque eu não sou do mesmo partido que elas e elas me defenderiam se eu fosse do mesmo partido, aí isso eu acho uma bobagem. Certo. Soninha, mais uma vez, né, quero agradecer a sua participação aqui no programa Imprensa Livre. Né? Obrigado por essa experiência passada aí aos futuros jornalistas e a todos que nos assistem. E você tem espaço para fazer suas considerações finais. Muito obrigada. O bom de tudo isso que a gente falou aqui sobre os muitos meios de comunicação e de contato é que a gente pode voltar a se falar, né? Muito além deste programa. Eu tenho o meu blog, o gabinetesoninha.blogspot.com, eu tenho um perfil no Twitter, @SoninhaFrancini. Tem o e-mail rp@soninha.com.br. Então, quem quiser fazer outras perguntas, comentar alguma resposta, contar alguma história, pode ficar à vontade. Mais uma vez, muito obrigada. A todos que nos acompanham, agradecemos a audiência. Este foi o Imprensa Livre de hoje. Obrigada e até a próxima edição.